Quando a igreja deseja se tornar a protagonista da missão que é de Deus, é aí que a igreja corre um grande perigo de se perder. E é sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal. Ao olharmos o texto bíblico, desde o seu início, de Gênesis, até o final, Apocalipse, nós podemos perceber que o protagonista principal da história da Bíblia é o próprio Deus. Em Gênesis, nós já vemos ali logo no início, Deus prometendo, Deus criando o mundo e Deus prometendo, após a queda do homem, que viria aquele, que é o seu filho, que é o próprio Deus, Jesus. A partir desse início em Gênesis, toda a história que percorre o texto bíblico é uma história que culmina na chegada, no nascimento e na obra feita por Jesus. E Jesus, através da sua obra, ele fundou um povo chamado Igreja. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que é seguidor de Jesus, faz parte desse povo chamado Igreja. Mas como eu comecei falando nesse vídeo, Deus, ele continua sendo o protagonista da história. Mesmo após a fundação da Igreja, que é a obra do próprio Deus, Deus ele ainda é o personagem principal dessa história. A Igreja, ela não é maior do que a missão que ela recebeu. E quando ela começa a querer cumprir a missão por ela mesma, por si mesma, ela começa a meter os pés pelas mãos. E que ela esquece também que ela é corpo do cabeça, que é Jesus. Ela começa a tomar para si o reino de Deus como se fosse um empreendimento próprio. E nós vemos isso refletido na igreja institucionalizada. Obviamente, a igreja instituição, essas instituições que existem, elas fazem parte da igreja, mas nenhuma instituição abraça plenamente aquilo que é igreja. Nenhuma instituição isolada pode dizer para si mesma que é, ou sobre si mesma, que é a Igreja de Cristo. Ela contém a Igreja de Cristo. A igreja, ela é plural, ela é universal. Ela acompanha pessoas das mais diversas tradições e culturas e de todas as nações. Mas quando a igreja é instituição, ela começa a se achar dona, ela começa a querer fazer que o seu nome cresça. E quando ela começa a querer que o seu nome cresça, não há limites para aquilo que ela pode fazer. A fé vira instrumento. E até a palavra de Deus, ela pode virar um instrumento para cometer as maiores maldades. A igreja não pergunta mais, isso agrada ao meu Senhor? Mas antes ela pergunta, isso vai funcionar? Isso vai dar certo? Isso vai trazer status para a minha denominação? Onde o crescimento da denominação é o objetivo principal, o amor vai ficando de lado, esquecido. Para isso, vale manipular a emoção, vale mentir, vale fazer promessas que Deus não fez. Paulo mesmo diz que muitos que pregavam o evangelho em sua época, pregavam não porque queriam ver o amor de Deus, o evangelho em si alcançar pessoas, mas pregavam por inveja, pregavam para benefício próprio. Paulo até fala, o importante é que Cristo seja pregado. Obviamente, Paulo não estava dizendo que esses homens estavam corretos, mas sim que o importante é que de alguma maneira o nome de Jesus estivesse pregado. Mas esses homens um dia hão de prestar contas a Deus. Toda instituição que usa o nome de Deus para benefício próprio, ela começa a esquecer daqueles que já estão dentro, porque aquelas pessoas ali já foram conquistadas, aquelas pessoas já estão dentro da igreja e elas querem conquistar cada vez mais pessoas e cada vez mais pessoas. E assim o discipulado e o cuidado com aqueles que já estão na fé vai sendo deixado de lado. A igreja vira marketing multinível. O amor é esquecido, ninguém mais se importa com a vida do outro. O nome da igreja abafa a vida de cada um e o nome de cada indivíduo que faz parte daquela igreja. O líder religioso que anseia por cada vez mais poder, ele se vende até para político. E esse ano, 2026, é ano de eleição. Cada igreja será tentada com propostas para que o seu nome seja atrelado a um político, para que a sua denominação
dê força e receba força de um político. Que Deus preserve fiel os pastores que até hoje se mantiveram fiel à palavra. Que Deus os guarde o seu coração, para que não cedam às armadilhas que esse ano de 2026, ano de eleição, vai nos propor. Que cada igreja possa entender, possa refletir que a missão é de Deus. E que um dia todos nós iremos prestar contas das nossas motivações e também de cada ato que fizemos em nome do Senhor.